Olá, meus caros estudantes do sexto ano, eu sou o professor Vanderlei Pedro de Araújo Silva. Nós estamos aqui novamente reunidos para a nossa aula de História. Hoje nós teremos a aula de número 8. O conteúdo da nossa aula é a lógica comercial na Antiguidade Romana e no mundo medieval. Como sempre, como eu fazia na sala de aula com os meus alunos lá da Escola Municipal Henrique Taloni, eu estou fazendo aqui também nas nossas aulas televisivas, nas nossas videoaulas. Para cada aula eu estabeleço um tema. O tema que nós temos para tratar hoje são as práticas comerciais no mundo antigo. Como era o comércio no mundo antigo? Seria a pergunta que nós vamos fazer. Vamos dividir a nossa aula por parte. Hoje nós vamos trabalhar 8 partezinhas importantes. A primeira parte é sempre uma introdução ao assunto que nós vamos estudar. O assunto específico seria as práticas e as lógicas comerciais na antiguidade. Como o comércio se tornou uma atividade importante para os povos antigos e chegou até a cada um de nós no dia de hoje. Até hoje nós praticamos o comércio. O comércio praticamente sustenta a atividade do mundo capitalista. O comércio é uma atividade muito básica na economia e ela esteve presente nas mais diversas sociedades antigas. Por exemplo, como Roma, Grécia e na Mesopotâmia antiga, e o comércio sempre teve, primeiramente, a base de trocas. Depois o comércio foi se aperfeiçoando até a entrada da moeda e o uso do dinheiro. O princípio do comércio está relativamente ligado à agricultura. No início, o comércio dependia da atividade agrária para sobreviver. O excedente agrícola é que sustentava o comércio, que produzia os insumos necessários para haver as trocas comerciais e os produtos praticamente vinham da agricultura. Era esse excedente agrícola que fornecia o instrumento para que houvesse o comércio. Com o passar do tempo, nós temos o desenvolvimento do artesanato. O artesanato passou a ser outro elemento importante na atividade comercial dos povos antigos. E o que era produzido no artesanato? Eram tecidos, objetos de utensílios domésticos, ferramentas, armas, calçados, joias e etc. Tudo isso sustentava o comércio e através das trocas. Esses objetos muitas vezes eram trocados por alimentos produzidos na agricultura ou eram trocados por caças para servirem de alimentos para aquelas pessoas que não trabalhavam na agricultura. Então essa é a base inicial do comércio. Com a formação dos reinos e impérios, começa então a surgir o comércio de longa distância. Como é esse comércio de longa distância? A partir do momento em que povos foram conquistados por reinos e impérios, o que eles produziam eram transportados de um local para o outro. E ao transportar, começaram a surgir pequenas cidades, pequenas feiras, que acabavam vivendo e sobrevivendo do comércio. Então, daí surge o comércio de longa distância. Nos dias atuais, nós temos uma ampla rede internacional de comércio, né? Hoje, nós temos aí os blocos internacionais, como, por exemplo, nós podemos lembrar os grandes blocos econômicos, como o Mercado Comum Europeu, o Mercosul, etc. São blocos integrados, ou seja, o comércio está inteiramente interligado e ele depende muito do funcionamento do sistema financeiro. Na antiguidade, o comércio dependia muito dessas rotas de longa distância, que transportavam mercadoria de um local para outro, sempre tendo pequenas cidades, vilas, povoados e feiras como pontos de apoio para o seu desenvolvimento. No nosso segundo item, nós vamos ver a história do comércio. O comércio ele faz parte da história dos povos antigos desde os tempos primitivos. As primeiras atividades eram as trocas locais, era mais ou menos vizinhos e pessoas pertencentes a uma mesma família que alimentavam o comércio. Como que esse comércio era alimentado? Esse comércio era alimentado pelas trocas,
muitas vezes caças, tecidos, alimentos ou utensílios produzidos por eles. E à medida em que havia necessidade de um determinado objeto ou de um determinado tipo de alimento, trocavam para que todos tivessem as condições mais próximas ali e conseguissem abastecer daquilo que necessitavam. Assim, desenvolveu-se no decorrer do longo processo histórico de mais de 5.000 anos a atividade econômica que é o comércio. Lá no Crescente Fértil, onde nós estudamos muito, no Oriente Médio, a região da Mesopotâmia, começou essa intensa negociação comercial. Resultado, obviamente, do surgimento da agricultura. O desenvolvimento da agricultura, a descoberta da agricultura é que vai produzir ao ser humano a possibilidade de criar o comércio, porque os excedentes agrícolas é que vão ser comercializados ou vão ser trocados. E aí houve então uma necessidade de se inserir alguns elementos importantes, por exemplo, como um sistema de escrita, além de aprender a ler, além de aprender a calcular, o uso da matemática, etc. Vai se fazer fundamental sistema de peso, sistema de medida, e isso vai desenvolvendo aos poucos o comércio. Nosso terceiro item, vamos ver as trocas comerciais. Primeiro, o sistema de troca. O sistema de troca ele podia ser um sistema local, familiar, podia ser feito dentro de uma cidade ou podia ser feito entre cidades. Como seria isso? Uma cidade produziu muito trigo e a outra cidade, por exemplo, produziu muita lentilha. Geralmente havia uma troca entre essas cidades para que ambas tivessem trigo e lentilha. Com o passar do tempo, as trocas foram se intensificando. Então exigiu-se o surgimento de uma forma de organização do comércio que fosse mais eficiente. Então nós temos aí o uso das moedas. As moedas passam a ser referência nas trocas. Em vez de eu trocar um produto por outro, eu utilizo uma moeda com um determinado valor para qualificar um determinado tipo de produto. Depois, a partir do uso da moeda, nós temos o sistema de pesos e medidas. O sistema de pesos e medidas regulamentou a quantidade do que era vendido, a qualidade do que era vendido e como era vendido. Por exemplo, eu quero comprar uma coisa, fazendo uma comparação, pena com chumbo, pena é mais leve, chumbo mais pesado. Então o sistema de pesos e medidas começa a regularizar isso. Tecido, eu compro no peso ou eu compro no metro? Então, esse sistema de peso e medida vai regularizando. Hoje nós temos o litro, o peso e etc e tal, gramas, quilo, quilogramas e assim vai por aí adiante. Outra coisa importante que surgiu para o desenvolvimento do comércio foi o sistema monetário, com o uso do dinheiro. Lá na Baixa Idade Média começaram a surgir as cartas de crédito, que funcionaria hoje como se fossem cheques. Então isso vai movimentando o sistema financeiro até que em determinado momento nós já temos o dinheiro como sendo a forma de troca estabelecida e o comércio vai se ampliando cada vez mais. O que é importante agora? Vamos pegar aqui o item número 4, a agricultura e a expansão do comércio. Com essa expansão da agricultura e a diversificação das formas de trabalho, à medida em que novas técnicas agrícolas foram surgindo, à medida que houve uma ampliação do que era produzido no campo, possibilitou que mais pessoas vivessem na cidade. Pessoas trabalhassem nos templos, trabalhassem na administração pública, cuidassem da segurança, nos exércitos, etc. Essas pessoas se alimentavam do que era produzido na agricultura. O excedente dessa agricultura é que servia para sustentar o comércio. A partir daí, então, pôde ocorrer uma diversificação do trabalho, ou seja, pessoas passaram a se dedicar a outros trabalhos a não ser aqueles somente da agricultura, como, por exemplo, pedreiros, carpinteiros, ferreiros, sapateiros, farmacêuticos, e isso vai estimular o crescimento do comércio. A divisão do trabalho
e a especialização do trabalho favorece o crescimento do comércio. Outra coisa importante, o comércio de longa distância entre reinos e impérios, como fizeram, por exemplo, os fenícios, os gregos, os romanos utilizando o mar Mediterrâneo, que já foi um assunto que nós já tratamos aqui em uma aula passada, e os árabes ali na África, principalmente nas rotas transsaarianas e transsaelianas ali no norte da África. Então, aí esses movimentos começam a sintetizar esse comércio de longa distância, principalmente o comércio entre Oriente e Ocidente. O que sai do Oriente vem para o Ocidente, da região do Oriente Médio para Roma, para o norte da África e, consequentemente, para a Europa. A ampliação do comércio. O comércio se amplia, as atividades comerciárias, houve o surgimento dos valores específicos para a mercadoria, que se tornaram mais diversificadas. À medida em que ampliou a atividade agrária, ampliou o contato entre os povos, ampliou-se também ofertas de mercadoria. Por exemplo, especiarias, tecidos, objetos de marfim, objetos de ouro e prata, grãos, animais, pele de animais e até mesmo, em determinadas épocas, o comércio de escravos, pessoas que eram comercializadas nesse âmbito, ok? Então, o comércio ele vai se aperfeiçoando e vai crescendo cada vez mais a partir dessas trocas comerciais intensas, principalmente aquelas que vão ocorrendo de longa distância, entre Oriente e Ocidente. O comércio no mundo de Roma Antiga é o nosso quinto item. Nós já sabemos que a história de Roma Antiga ela está muito bem definida. Nós temos aí a parte imperial de Roma, nós temos a parte republicana de Roma e nós temos a parte da monarquia romana. Mas a parte onde o comércio em Roma mais se desenvolveu foi na época do Império. Certo? A atividade principal que sustentava a economia romana era a agricultura e, posteriormente, o comércio. A partir das conquistas romanas, cresce o comércio marítimo, amplia a oferta de mercadorias e Roma amplia seus domínios do Oriente para o Ocidente, passando pelo norte da África. Então, há todo o encontro de pessoas, de culturas, ali no norte da África, no Oriente e na Europa, a partir das rotas comerciais surgidas ali no mar Mediterrâneo. Beleza? O comércio marítimo teve grande importância no mundo romano. A economia do império teve como base a única moeda corrente, a cobrança de taxas, tarifas alfandegárias e uma rede de estradas, portos protegidos, tudo isso foi criado durante o Império Romano. O Império era um lugar seguro para viver e, através dessas trocas comerciais, as civilizações foram desenvolvendo, principalmente com aquela herança deixada pelo Império Romano. Lá na Alta Idade Média, o comércio era quase inexistente. As transformações econômicas, elas passam a ocorrer a partir do século XI. Com o quê? Com a Revolução Comercial da Idade Média, iniciada lá nesse século XI, essencialmente com as novas técnicas agrárias que fez surgir novamente um excedente. O renascimento comercial na Idade Média vai favorecer novamente o crescimento do comércio a partir das cidades, que passam a ter também uma população mais específica de artesãos, de pessoas voltadas para o comércio, que nós vamos dar o nome de burguês. O desenvolvimento dessas cidades, a partir do século XI, vai gerar uma necessidade de cada vez mais abastecer essas cidades. Então, nós temos aí o surgimento das vilas e das feiras medievais. O comércio no mar Mediterrâneo, que é muito importante aqui na questão medieval, o Mar do Norte, o Mediterrâneo e o Mar do Norte, as cruzadas vão contribuir muito com isso, quando elas retomam esse comércio entre Ocidente e Oriente. E esse eixo comercial, passando pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, tá? O eixo nórdico, também conhecido como Liga Hanseática, que vai ligar as feiras e cidades
e também a região de Copenhague, na França, que é impulsionada a partir de Gênova, na Itália. Então você tem um surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. E essa classe social, que é a burguesia, começa então a aprofundar as relações comerciais. Surgem então as ligas e corporações de ofício. Então nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Vocês acompanhem a videoaula juntamente com o roteiro disponível no Palma Home School. Se você acompanhar a videoaula com o roteiro de estudo que está lá, você vai compreender muito melhor a videoaula de hoje. Não deixe de acessar o Palmas Home School para realizar a sua tarefa e deixe sempre o seu televisor sintonizado no canal 5.2 para você assistir às nossas aulas. Até a próxima aula.